Olá, crianças! Hoje nós iremos falar na nossa aula de história sobre as crianças negras. Na aula passada, tia Carla explicou para vocês e mostrou também os costumes, os hábitos alimentares, as brincadeiras, o compromisso que as crianças indígenas têm dentro da tribo indígena. Mas hoje nós vamos ver os costumes não das crianças indígenas, mas das crianças negras. Então prestem atenção, vamos lá, criança, com muita animação, assistir a nossa aula de hoje. Então, todas as pessoas, elas são diferentes uma das outras. A tia já explicou para vocês em outras aulas que não existe ninguém igual a ninguém. São as nossas diferenças que nos fazem únicos e especiais para Deus. Por exemplo, a maneira como se vestem, o que gostam de fazer, a comida que gostam de comer, a música que gostam de ouvir, a dança que costumam dançar e a religião que cada um de nós acreditamos é o que nos faz diferentes uns dos outros. Até mesmo aquelas pessoas que são gêmeas, até os gêmeos idênticos, eles são bastante parecidos, como o próprio nome diz, gêmeos idênticos, mas eles não são iguais. Eu posso até ser uma gêmea idêntica com uma irmã minha, mas os meus gostos são totalmente diferentes dos dela. Eu me visto de uma forma, ela já gosta de se vestir de outra. Eu posso gostar de um tipo de alimentação, ela já pode gostar de outra. Então, são esses tipos de diferenças que nos fazem especiais e únicos. Todos esses costumes fazem parte da cultura de um povo. Então, cada povo ele tem a sua cultura. O indígena tinha uma cultura, o negro tem outra. E tudo isso é o que faz os povos serem diferentes uns dos outros. Aqui no Brasil, por exemplo, existem várias culturas. Muitos de nós temos raízes africanas e muitos a cor da pele negra. Por que, crianças, que aqui no Brasil existem várias culturas? Vocês já ouviram falar sobre isso? Pois então, aqui no Brasil tem essas diferenças culturais porque o Brasil é o único país que é formado por várias raças. O Brasil, ele não é formado por uma única raça. Como vocês já sabem, aqui no Brasil há muitos anos atrás, há mais de 500 anos atrás, só tinha de habitantes os indígenas. Com o passar do tempo, vieram os portugueses e depois dos portugueses vieram os negros trazidos da África. Então, o Brasil hoje ele é formado por várias raças e por isso existem várias culturas, porque cada um desses povos que vieram para cá trouxeram a cultura dos seus países e implantaram aqui no Brasil. Então, hoje nós herdamos a cultura de vários países, da África, de Portugal, da França, da Itália e complementamos com a nossa, que era a cultura indígena. Aqui nestas duas imagens que tia Carla trouxe para vocês, vocês podem observar a capoeira e a feijoada. Como nós estamos falando da cultura das crianças negras, tia Carla trouxe para vocês a capoeira, porque a capoeira é um tipo de dança da cultura africana, da cultura negra. A feijoada também, ela foi implantada na nossa culinária através dos negros que vieram da África. Então, estas imagens foi para demonstrar para vocês, crianças, que várias coisas que hoje nós herdamos aqui no Brasil, como a alimentação, dança, música, nós herdamos de outras raças. E no caso aqui, destes exemplos que tia Carla trouxe para vocês, são exemplos de que nós herdamos da cultura africana. As crianças negras, em geral, elas nasceram de pais afrodescendentes. Tia Carla, o que é afrodescendentes? Afrodescendentes, crianças, são aquelas pessoas que são descendentes dos africanos que vieram para cá, para o Brasil, no tempo da escravidão.
Então, as crianças negras têm como raízes familiares os negros que vieram lá da África. É importante não nos esquecermos das nossas origens, pois nós fazemos parte da história de nossos avós, dos nossos pais e da nossa também. É importante, criança, nós não esquecermos de onde nós viemos. Por exemplo, a tia Carla é uma professora e ela é uma professora negra. Então, a tia Carla tem descendentes africanos, ou seja, a tia Carla é afrodescendente. Por quê? Porque a família de tia Carla é descendente dos africanos que vieram para cá no período da escravidão. Vieram trazidos pelos portugueses. E assim, existem várias pessoas que têm a mesma história que tia Carla, que vieram para cá através dos escravos trazidos da África. E também existem aquelas pessoas que vieram para cá e são descendentes de portugueses e de outras etnias. Fazer amizade também, criança, é muito bom. Por que é muito bom fazer amizade? Porque é através da amizade que a gente tem a oportunidade de conhecer várias pessoas que podem ter diferentes costumes dos nossos. Por exemplo, eu tenho descendência africana, então eu posso compartilhar com pessoas que eu conheci da Itália os costumes que eles adquiriram lá na Itália. Se eu sou italiana e crio laços afetivos com uma pessoa que veio da China, então eu vou compartilhar com ele, com o chinês, a minha cultura e ao mesmo tempo aprender a cultura dos chineses. Por isso que é importante fazer essas amizades, ter esses laços de amizade, porque ao mesmo tempo que nós mostramos para outras culturas como é a nossa cultura, a gente também aprende como é a cultura deles, como eles se vestem, quais são as comidas favoritas deles, as brincadeiras, as músicas, né, as danças. Então, com esses laços afetivos, a gente tem muito a aprender e a ensinar também. E aqui tia Carla trouxe mais exemplos de crianças. Nessas imagens nós temos a representação de crianças negras brincando, né, com crianças de outras etnias. Então, estas imagens é para demonstrar para vocês que não é porque eu faço parte de uma etnia que eu devo discriminar a outra etnia porque não é parecida comigo. Pelo contrário, nós devemos fazer amizades com pessoas de várias etnias e não discriminar o outro porque ele é indígena, ou porque ele é branco, ou porque ele é negro. Nós não devemos discriminar ninguém, pelo contrário, devemos ser amigos de todos. Então, crianças, essa era uma pequena demonstração sobre a nossa aula, falando sobre crianças negras, e eu espero que vocês tenham aprendido com a nossa aula que nós não devemos discriminar o outro só porque o outro tem a cor da pele diferente da minha, a cor dos olhos diferente da minha, o cabelo, né? Porque o outro é filho de pais que têm mais dinheiro do que o meu. Eu não devo discriminar o outro por conta das diferenças que ele tem. Ninguém é igual a ninguém. Lembra o que tia Carla falou no início do nosso conteúdo? Não existe ninguém igual a ninguém. Todos nós somos criados à semelhança de Deus, mas cada um com atitudes diferentes, com cultura diferente, e nós temos que respeitar. Viu, criança? Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.